Vamos lá. Buracos negros, uma análise taxonômica. Esse termo, taxonomia de buracos negros, eu criei isso no sentido de tentar organizar de uma forma um pouco mais didática as diferentes maneiras de abordar buracos negros. Então nós vamos falar da classificação e, é claro, vamos discutir o que é um buraco negro. Bom, o que são buracos negros? Bom, um buraco negro, ele nada mais é que uma região do espaço com um campo gravitacional tão intenso que a velocidade de escape daquela região é igual à velocidade da luz. Ou seja, para escapar você teria que atingir a velocidade da luz, ou até mesmo superior à velocidade da luz. Uma região do espaço cuja velocidade de escape é superior à velocidade da luz, nem a luz escapa dali. Isso é chamado de buraco negro. Quem deu este nome buraco negro foi o físico americano John Archibald Wheeler. Tá? Ele publicou um artigo científico chamado The Known Unknown na American Scholar. E ali ele batiza essa propriedade de buraco negro. O conceito ele é mais antigo do que parece. Em 1783, John Mitchell, que era um pesquisador, ele previu que se uma estrela possuísse uma massa 20 a 30 vezes maior que a massa do Sol, isso daria origem ao que nós chamamos hoje de buraco negro. Ou seja, ela produziria um campo gravitacional tão intenso cuja velocidade de escape seria maior que a velocidade da luz. Então a ideia já vem de 1783. No início do século XIX, Pierre Simon, mais conhecido como Marquês de Laplace, ele formulou a mesma hipótese de Mitchell de maneira independente. Ou seja, essa questão de uma estrela ter um campo gravitacional tão intenso que nem a luz possa escapar dela, já não é de hoje. Vem do final do século XVIII e início do século XIX. Mas foi somente com a teoria da gravitação de Einstein que a gente pôde dar uma explicação e uma elaboração matemática mais adequada para essa ideia do que é um buraco negro, através da teoria da relatividade geral de Einstein. Veja, a teoria da relatividade geral, ela usa de uma geometria própria. A geometria que nós conhecemos, estamos habituados, é a geometria euclidiana, que se deve diretamente a Euclides, esse indivíduo aqui, conhecida como geometria plana. Porém, no século XVIII, do século XVIII para cá, um time de matemáticos começou a formular uma nova geometria, uma geometria numa superfície curva. Entre esses matemáticos temos o Gauss, Janusz Bolyai, Nikolai Lobachevsky, Georg Riemann, ou seja, esses caras todos começam a elaborar uma nova geometria. E o Riemann, este indivíduo aqui, ele, apesar de matemático, ele adorava física. E ele busca uma geometrização para a força, e através da geometria dele para espaços curvos. Numa geometria de espaço curvo, a gente pode imaginar como que se eu colocaria um triângulo na superfície de uma esfera. E é uma maneira de fazer isso sem deformar a estrutura do triângulo, é traçar linhas que são arcos de circunferência formando 90 graus entre si. Isto aqui seria um triângulo sobre uma superfície esférica. Note que a soma dos ângulos internos deste triângulo, agora chamado triângulo sobre superfície esférica, é maior do que 180 graus, como prediz a geometria plana. Aqui dá 270 graus. Se o triângulo estiver no plano, não há curvatura. A gente diz que a curvatura é zero. E a soma dos ângulos internos dá 180 graus. Se um triângulo tiver numa superfície curva, como uma esfera, que a gente chama de curvatura positiva, a soma dos ângulos internos é maior do que 180 graus. Se tiver numa curva negativa, como uma cela, a soma dos ângulos internos é menor que 180 graus. E esses matemáticos, eles começam a elaborar esse tipo de geometria. Outros entram como Möbius, Felix Klein, que apesar de físico vai se dedicar a isso. E o Einstein vai beber nesta fonte. Para entender o que o Einstein chamava de espaço-tempo, para Einstein,
o espaço e o tempo não são entidades independentes, mas formam uma malha. E esta malha única é chamada de espaço-tempo. E Einstein vai mostrar que a gravidade nada mais é que uma curvatura do espaço-tempo devido à presença de matéria. E para isso, Einstein vai beber na fonte desta nova geometria, dessa geometria curva. E vai cair numa equação de um campo de força bastante complicada de se resolver. E outro que vai entrar nessa disputa e que quase resolve a equação do Einstein antes mesmo do Einstein é David Hilbert, esse grande matemático. E a teoria que o Einstein dá para a gravitação é conhecida como teoria da relatividade geral. É a teoria da relatividade geral que vai ser a base para o entendimento de buracos negros. Para Einstein, a gravidade é uma manifestação da curvatura desta malha chamada espaço-tempo. A curvatura do espaço-tempo é produzida pelo conteúdo de matéria e energia contida nela. E como que se faz isso? Obviamente aqui a gente não vai resolver a matemática disso, mas só para a título de curiosidade, se a gente está no plano, a gente pode determinar a distância entre dois pontos por um triângulo retângulo aplicando o teorema de Pitágoras. Se eu tenho um ponto aqui e um ponto aqui, essa distância ds aqui pode ser calculada como dx quadrado mais dy ao quadrado. Então, ds quadrado é dx quadrado mais dy quadrado. Essa maneira da gente determinar a distância entre dois pontos, a gente vai chamar isso de métrica. Métrica é a base para você medir a distância entre dois pontos. Aqui escrito em coordenadas cartesianas, eu posso escrever em outros sistemas de coordenada uma métrica, como coordenadas cilíndricas ou mesmo esféricas. A relatividade geral usa destas métricas, mas agora para um espaço curvo. Tá? Einstein chega numa equação final, que a gente chama de equação de campo, onde ele diz o seguinte: Gzão de μ é igual a uma constante k que multiplica t de μ. Esse μ e esse n são índices que variam de 0 a 3, ou seja, 4 índices. Por quê? Porque para Einstein o espaço-tempo é quadridimensional. Nós temos 3 dimensões para o espaço e uma para o tempo. Então cada índice desse vai ser um índice para a coordenada x, uma para y, uma para z e outra para o tempo. Então, escrever isso aqui em termos desse índice é uma estrutura matemática que a gente chama de tensor. Representa uma matriz de m linhas, n colunas. E o que esse tensor aqui diz? Isso é chamado tensor de curvatura do espaço-tempo. Ele é proporcional. Esse tensor é o tensor energia-momento, que mede o conteúdo de matéria e energia no espaço. Esse Gzão aqui, ele depende de outros tensores. Esse Gzão, ele depende de um R de μ menos meio de G de μ vezes R. Esse R de μ é chamado tensor de Ritz. Esse Gzinho de μ é o tensor métrico, ele que depende daquela métrica, daquele teorema de Pitágoras ali. Aquele teorema de Pitágoras é como se fosse uma reguinha. Ela que vai definir as distâncias no espaço para a gente. E na equação de Einstein está embutido dentro desse tensor Gzinho. E R é chamado de curvatura escalar. Quando você coloca tudo isso, essa constante ela passa a valer 8π Gzão sobre c à quarta, onde Gzão é a constante da gravitação universal e c a velocidade da luz. Esta é a equação de campo de Einstein. Uma equação muito complicada de se resolver, porque ela depende de análise tensorial. Qual é a ideia de como resolver isso aqui? Bom, primeiro, esse Gzinho de μ, que é o tensor métrico, ele vai ter esses índices variando de 0 a 3. Então, vai de G00 até G33, dando uma matriz de 4 por 4, de 16 componentes. Tudo que eu preciso fazer é, uma vez que eu tenho a métrica, que é aquela reguinha lá do teorema de Pitágoras, através daquela reguinha eu vou conseguir descrever esse tensor aqui, ó.
Então, dado a métrica, eu consigo descrever o potencial gravitacional para cada tensor daquele que é diferente de zero. E uma vez tendo esses potenciais gravitacionais, a gente utiliza dessa matemática da análise tensorial uma estrutura chamada símbolos de Christoffel. A gente não vai entrar nos detalhes aqui, é mera curiosidade que eu estou pondo. Esses símbolos de Christoffel são nada mais, nada menos que somas de derivadas parciais do tensor métrico em relação às coordenadas espaciais, multiplicada por esse tensor. Então, esse símbolo de Christoffel é dado por isso aqui, ó. Uma vez que eu conheço os Gs de Miniz, fazendo as derivadas aqui, eu tenho o símbolo de Christoffel. De posse desses símbolos de Christoffel, eu consigo calcular um tensor chamado tensor de Riemann-Christoffel, que é esse errão aqui, ó. Como a gente está trabalhando no espaço quadridimensional, esse tensor vai fazer com que a gente tenha uma matriz de 256 componentes. Mas, para nossa felicidade, a simetria desses elementos. E, quando a gente analisa simetrias igualando quem com quem, o que restam são apenas 20 componentes independentes para ser calculado. Uma vez tendo essas componentes, através desse tensor a gente calcula o tensor de Ritz, que vai na equação do Einstein. Depois, a gente calcula o fator de escala de curvatura. Tendo esses elementos, a gente vai chegar em equações diferenciais parciais de segunda ordem, não lineares, elípticas, hiperbólicas acopladas. Sabe o que significa isso? Muito difícil de resolver. É isso que dá a equação de Einstein. Lembrando que equações diferenciais não é um resultado, mas é uma família de equações que saem dali. O que os físicos fazem? Pega, dentro de uma dada condição, resolve a equação do Einstein, pega uma dessas soluções e modela de acordo com o que você tem. E é isso que se faz para tratar buracos negros. É através do estudo da relatividade geral. Einstein mostra que o espaço-tempo é curvado pela presença de matéria. E ele demonstrou isso em 1916, mostrando que se um raio de luz cruza a vizinhança do Sol, por exemplo. Então, por exemplo, tem uma estrela aqui. O raio de luz dele se propaga em linha reta e atinge a Terra. Se o Sol estiver aqui na frente, a gravidade do Sol curva o espaço-tempo à sua volta. E o que vai acontecer? Vai curvar um raio de luz. E esse raio de luz faz uma curva. E você vai ter um ângulo aqui para ser medido. Einstein previu quanto que valeria esse ângulo. Em 1919, houve um eclipse que foi registrado de Príncipe, na Itália, e de Sobral, no Ceará. Astrônomos vieram para essa região e mediram quanto de luz uma estrela lá no céu distante, cujo raio de luz passasse na vizinhança do Sol, que está eclipsado, sofreria um desvio. Essa foi a equipe que veio a Sobral, no Ceará. E a previsão de Einstein é que o raio de luz sofreria um desvio de 1,75 segundos de arco. E o valor medido foi de 1,80 com erro de 0,23. Einstein estava correto, isso deu fama mundial para o Einstein. Com base na teoria da relatividade de Einstein que a gente vai poder estudar e classificar os buracos negros. Então, a taxonomia de buracos negros nada mais é que um princípio de classificação de buracos negros. Quanto ao campo de estudo, assim eu defini, os buracos negros podem ser classificados em buracos negros cosmológicos e buracos negros astrofísicos. O que é um buraco negro cosmológico? É o buraco negro teórico, que vai surgir das métricas envolvidas para solucionar a equação de Einstein. O que é um buraco negro astrofísico? É aquele que sai da observação astronômica. Não uma observação direta, porque é um buraco negro, ele não emite radiação, portanto, você não detecta ele diretamente. Mas por perturbações do que um corpo com uma grande massa pode causar na vizinhança. Então, teórico, eu vou chamar de buraco negro cosmológico.
observacional ou que causa perturbação, buraco negro astrofísico. Quanto à natureza de um buraco negro, a gente vai classificar em buraco negro estelar, se ele tiver entre 3 e 20 vezes a massa do Sol. Buraco negro supermassivo, se ele tiver entre 1 milhão e 1 bilhão de vezes a massa do Sol. Buracos negros estelares também, mas intermediários, se eles tiverem até 500 vezes a massa do Sol. E mini buracos negros, se ele tiver entre 22 microgramas e próximo da massa da Lua. E a gente vai discutir cada um desses aqui. No buraco negro, a força gravitacional é muito intensa. Isso se deve ao fato que toda a matéria do buraco negro está compactificada num ponto. Este ponto, a gravidade é tão grande que a gente não sabe como as leis da física se comportam ali. Este ponto, onde a gente perde a informação, chama-se singularidade. E, dentro da teoria, acredita-se que esse ponto pode ser menor até que um núcleo atômico. Mas o buraco negro, ele tem um campo de ação. Ele tem um campo de ação que a gente chama de horizonte de eventos. Tá? Esta superfície esférica em torno de um buraco negro que delimita o campo de ação do buraco negro é chamado horizonte de eventos. Bom, vamos falar primeiro de buracos negros cosmológicos, ou seja, aqueles que são teóricos. Todos eles vão surgir da solução da equação de Einstein para buraco negro. O primeiro buraco negro cosmológico sai da métrica de Schwarzschild. Schwarzschild foi um físico alemão que foi o primeiro a resolver e aplicar a equação de Einstein, antes mesmo do próprio Einstein. A métrica de Schwarzschild, ela descreve um buraco negro que é o buraco negro mais simples que existe, que é uma estrela sem rotação e sem carga elétrica. Aqui está Karl Schwarzschild. Ele era voluntário na Primeira Guerra Mundial, sofria de uma doença de pele chamada pênfigo bolhoso, e ele estava internado no hospital sofrendo de pênfigo quando ele resolve a equação do Einstein. E ele encaminha isso para o próprio Einstein avaliar. E ele desenvolve uma métrica para tratar uma estrela sem rotação e sem carga elétrica. E essa é a métrica de Schwarzschild. Ó. Lembra a reguinha lá do Teorema de Pitágoras? Esta aqui. Ela depende da constante da gravitação, depende da velocidade da luz, e ele escreve isso em termos de coordenadas esféricas ali. Quando ele resolve a equação, ele chega que o buraco negro, ou que ele não chamava buraco negro, esse nome não existia, mas que essa estrela teria um campo de ação tal que nem a luz escaparia dela. Precisaria ter uma velocidade de escape maior do que a luz para escapar deste campo de ação. Se a velocidade de escape fosse igual à da luz, isso teria um raio de ação. Esse raio é chamado raio de Schwarzschild. Está aqui. E ele é dado por 2 vezes a constante da gravitação, vezes a massa da estrela, dividido pelo quadrado da velocidade da luz. Esse é o raio de Schwarzschild. Ou seja, esse é o alcance que o buraco negro teria se a velocidade de escape fosse a velocidade da luz. Se você estiver além desse raio, você acaba não caindo no buraco negro, mas se você passar desse raio, você não volta mais, porque você teria que ter uma velocidade superior à velocidade da luz para escapar dele. A ideia de Schwarzschild é que se uma estrela vai compactificando a sua massa, ela vai gerando uma deformação no espaço-tempo até que gera uma singularidade aqui, ó. Gera um buraco no espaço-tempo. Essa é a ideia de buraco negro que Schwarzschild vai chamar de lente gravitacional. Ele não vai usar o nome buraco negro, esse nome não existia. Aqui seria o raio de Schwarzschild, seria o campo de ação de um buraco negro. E toda a matéria estaria no centro de uma esfera de raio igual ao raio de Schwarzschild. Quem vai dar o nome buraco negro vai ser John Wheeler só na década de 60, e esse nome vai pegar.
O que seria o raio de Schwarzschild? Ele delimitaria uma superfície em torno do buraco negro chamado horizonte de eventos. Se aqui nesse desenho temos esse círculo, o horizonte de eventos é esse anel amarelo. O que está dentro do círculo é o buraco negro. O que está fora do círculo, não. Se um objeto estiver aqui fora, ele é atraído pelo buraco negro. Mas esse objeto ele pode escapar daqui, ó. Uma vez que ele cruzou o horizonte de eventos, ele não escapa mais. Ele tem que ter uma velocidade, no mínimo, igual à velocidade da luz para escapar. E se ele estiver exatamente no raio de Schwarzschild, se ele estiver sobre o horizonte de eventos, ele pode não cair, mas ele também não consegue escapar. Ele orbita o buraco negro. O horizonte de eventos é um local muito singular do universo. Seria o único local que, se você estivesse ali, você olharia para frente e enxergaria a própria nuca. Por quê? Se eu olho para cá, a luz que está aqui batendo na minha nuca dá esta volta e chega nos meus olhos aqui. Uma coisa, claro, mais poética aqui, mais interessante. Em torno do buraco negro, pode ser que orbite ali fótons. Você teria uma esfera de fótons orbitando um buraco negro. Então, o buraco negro de Schwarzschild, ele é um buraco negro que não tem rotação, não tem carga elétrica e a singularidade está rodeada do horizonte de eventos. Então, a velocidade de escape teria que ser a velocidade da luz. Veja, baseado-se nas ideias de Schwarzschild, se eu pegasse o nosso Sol e compactificasse a ponto dele ter um raio de 3 km, o nosso Sol viraria um buraco negro, porque para o nosso Sol, o raio de Schwarzschild é dado para 3 km. Se eu pegasse o planeta Terra e compactificasse a ponto que ela virasse uma bolinha de raio 9 milímetros, a Terra viraria um buraco negro. Então veja que o buraco negro cosmológico, o conceito dele está muito espalhado aí. Não está vinculado só a uma estrela. Qualquer coisa que eu compactificar, se atingir o raio de Schwarzschild, vira um buraco negro. Então esse é o primeiro buraco negro cosmológico. A segundo envolve a métrica de Kerr. O que é a métrica de Kerr? A métrica de Kerr é aquela reguinha, agora num modelo que você tem uma massa girante, uma estrela com rotação, tá? Mas cuja gravidade é suficiente para gerar uma velocidade de escape igual à da luz. A solução de Kerr é para um buraco negro rotativo. O problema é que quando você tem um espaço-tempo girando, isso distorce as linhas do espaço-tempo, gerando curvas que a gente chama de laço temporal. O modelo de Kerr, que foi aplicado a buracos negros, ele mostra a formação de laços temporais. E esses laços temporais, se você acompanhar um deles, você sai de um ponto no espaço, você retorna no mesmo ponto no espaço e no tempo. Ou seja, ele permite viagem no tempo. Então, modelos de viagem no tempo universo paralelo, muitos saem de uma solução de uma métrica de Kerr. Por ser rotativo, a força centrífuga impede a formação de singularidade. Então, te dá a ideia que você poderia atravessar o interior do buraco negro. Se você entra no buraco negro, a saída dele seria o oposto, se ele tivesse uma saída. Ou seja, enquanto um buraco negro só entra matéria, o oposto dele só sai matéria. Isso ficou conhecido por muito tempo como buraco branco. O Kip Thorne discorda disso, mas a ideia de buraco branco ela vai aparecer como uma versão tempo invertida de um buraco negro. Tá? Hoje, atualmente, não existem equações viáveis para explicar buracos brancos. Então, ele não é aceito, mas ele já teve a sua aceitação na época, inclusive pelo próprio Stephen Hawking. Se você tem um buraco negro onde toda a matéria entra, dentro da métrica de Kerr, ela permite um local que toda a matéria sai. Se eu conectasse esses dois pontos, isso viraria um portal onde você poderia entrar de um lado e sair do outro viajando pelo universo. Einstein vai analisar esse tipo de coisa e outros físicos matemáticos vão denominar
este modelo de ponte Einstein-Rosen, que isso vai ficar conhecido mais tarde como buraco de minhoca. Eu não vou discutir buraco de minhoca aqui, nem falar de viagem do tempo, não há tempo hábil para isso. A gente tem muita coisa ainda para falar de buracos negros, mas deixar aqui como mera curiosidade. Então, o buraco negro de Kerr tem rotação, a singularidade é alongada formando um anel, a singularidade não é um ponto mais. Ele passa a ter 2 horizontes de eventos, que é bem interessante. E ele passa a ter uma região chamada ergosfera. O que é ergosfera? Como ele tem rotação, ele arrasta o espaço-tempo à sua volta, produzindo esses anéis espaço-temporais. Outra solução para buracos negros é a métrica de Reissner-Nordström, que é um caso para uma métrica de uma estrela esférica em repouso, mas com carga elétrica. O buraco negro de Reissner-Nordström, ele tem carga elétrica, não tem rotação, ele tem 2 horizontes de eventos e é um modelo interessante. Outro modelo é a métrica de Kerr-Newman, que agora é uma massa girante com carga elétrica. O modelo Kerr-Newman é uma estrela em rotação com carga elétrica. Existe a métrica Friedmann-Robertson-Walker, que ela é usada para espaços-tempos que se expandem e se contraem. Ela é aplicada para modelos cosmológicos para tratar o Big Bang, por exemplo. Existe a métrica de Gödel, que ela utiliza parte da métrica de Friedmann-Robertson-Walker. Ela é usada em cosmologia como modelos de universo em rotação. A solução de Gödel, apresentada em 49, ele pensa num universo cheio de gás e poeira em rotação, levando a possibilidade de viagens no tempo. A partir da métrica de Gödel, vai surgir todas aquelas teorias de viagens no tempo, curva tipo tempo, e aí os autores de ficção científica vão se deliciar com isso. Um outro indivíduo que vai utilizar desta métrica vai chegar num novo modelo, numa nova solução para a equação de Einstein, que é a solução de Newman anti-Tamborino, onde ele mostra que o universo é semelhante a um buraco negro de Stirvaschild. Então, o que é um buraco negro? Ele tem uma região interna, um horizonte de eventos. Tudo que entra no buraco negro perde a informação. Se a gente supor que o nosso universo é um universo fechado, não tem o lado de fora. Tudo que tem está aqui. Isso se assemelha a um buraco negro. Então, nesse modelo, o pessoal olha e fala, você quer saber como que é um buraco negro por dentro? Olha a sua volta, talvez a gente esteja dentro de um. Mas isso fica mais filosófico. Mas, físico-matematicamente, esse modelo também prediz viagem no tempo. E esses modelos acabam buscando um conceito chamado corda cósmica, que seriam cordas infinitas da espessura de um átomo, com uma tensão de milhões de toneladas por milímetro, cujo campo gravitacional dessas cordas seriam altíssimos, e isso distorceria o espaço-tempo, provocando esses anéis temporais. Outro modelo que se baseia nisso é a solução de Frank Tipler. Não confunda Frank Tipler com Paul Tipler, que é autor do livro. Esse é outro físico. Ele faz o universo como um cilindro em rotação. E ele usa esse mesmo modelo para estrelas em rotação e também prediz anéis temporais. Aí. E existe a métrica de ondas PP, que descreve vários tipos de ondas gravitacionais. Ele vai embutir o conceito de onda gravitacional nesses modelos. Veja, tudo isso, na sua essência, é matemático. Na sua essência, é modelagem. Tá? Por muito tempo, havia até um preconceito, o pessoal falava que isso não era física. Tá? Isso não era ciência. Isso era brincar com constantes, que você muda de uma constante para outra, você muda a ideia do seu modelo. Mas isso começou a ter grandes aplicações futuras. A partir desses modelos, vão nascer as leis da mecânica de buracos negros. Em 1972, Bardeen e Stephen Hawking, eles vão formular as 4 leis da mecânica dos buracos negros.
Aqui eu vou abordar apenas duas leis mais comuns. Primeiro é o teorema da área, que diz que qualquer interação da superfície de um buraco negro com outro, essa interação faz com que a área nunca possa decrescer. Ou seja, se dois buracos negros S1 e S2 se fundem, a área resultante nunca diminui, sempre aumenta. Existe uma clara analogia entre o teorema da área de buraco negro e a segunda lei da termodinâmica da entropia, dizendo que a entropia do sistema nunca diminui. Stephen Hawking fez a comparação falando que a área da superfície de um buraco negro te dá informação da entropia de um buraco negro. A entropia, lembrando, aquela medida da desordem de um sistema. Bom, quando um buraco negro absorve matéria altamente desordenada, ou seja, de elevada entropia, aparentemente ele absorve isso e essa informação é perdida. Então deveria haver uma diminuição da entropia do universo que é exterior ao buraco negro. Isso viola a segunda lei da termodinâmica. Foi então que Stephen Hawking sugere o seguinte: que a entropia de um buraco negro nunca pode diminuir. E se a entropia de um buraco negro diminuir, ela pode diminuir de tal maneira que a entropia de interação de todos os buracos negros resultante aumente. De um pode diminuir desde que localmente diminuiu, provocando um aumento das demais. Ou seja, aplicando a segunda lei da termodinâmica. E eles pensaram em escrever a segunda lei da termodinâmica também para buracos negros. O que faz o papel de energia? A massa do buraco negro. E eles escreveram essa equação, onde WL aqui é a energia associada ao momento angular do buraco negro. E WE, a energia associada à carga elétrica do buraco negro. Então, esse aqui seria o trabalho realizado pelo momento angular, trabalho elétrico, e este termo que varia com a área tem uma constante K. O Stephen Hawking mostrou que essa constante é um tipo de temperatura para buraco negro. Então, isso aqui descreveria a primeira lei da termodinâmica. Assim, primeira lei da termodinâmica diz que energia é igual a calor menos trabalho. Isso aqui seria associado ao calor e esse termo ao trabalho. E essa constante definiria a temperatura de um buraco negro. Pela segunda lei da termodinâmica de buracos negros, veja, temos que a variação da área corresponde à variação de entropia. E o K está associado à temperatura de um buraco negro. Hawking, em 1974, ele previu, num artigo publicado na Nature, chamado Black Hole Explosions, ele faz a predição de que buracos negros podem irradiar. Você fala, mas peraí, isso viola o próprio conceito de buraco negro. Ele foi massacrado na época, mas pouco a pouco foi se confirmando o modelo dele. Ele vai usar da mecânica quântica para explicar isso. Ele vai buscar lá no princípio da incerteza de Heisenberg, que diz que não se pode saber com exatidão a posição e a velocidade de uma partícula. Ao mesmo tempo, claro. Quanto maior a certeza na velocidade, maior será a incerteza na posição da partícula, e vice-versa. Dentro dos estudos, mostrou-se que o vácuo não pode ser completamente vazio. Isso, de certa forma, viola o princípio da incerteza. Não podemos fixar todos os campos em zero numa dada região do espaço, pois isso contraria o princípio da incerteza de Heisenberg. Tem que existir sempre uma incerteza mínima associada. Essa incerteza manifesta-se em pequenas flutuações no valor do campo. Isso é conhecido como flutuação quântica do vácuo. Essas flutuações do vácuo provocam o aparecimento de pares de partícula-antipartícula. Você tem aqui um vácuo, de repente surge um par de partícula-antipartícula, elas podem reinteragir e desaparecer. Tá? Elas duram um intervalo de tempo muito curto que não dá para detectar. O princípio da incerteza ele também pode ser escrito em termos de energia e tempo ali. Se o intervalo de tempo que isso ocorre é inferior ao que estaria previsto no princípio da incerteza, você não detecta isso. Então essas partículas são chamadas de partículas virtuais.
Stephen Hawking imaginou a intensidade do campo gravitacional é muito grande na vizinhança de um buraco negro fora do horizonte de eventos. E ali, devido a flutuações quânticas no vácuo, você pode ter formação de pares de partícula e antipartícula. Constantemente se formam e aniquilam. Pode ocorrer delas se formarem e se aniquilarem fora do buraco negro, isso não afeta em nada o buraco negro em si. Pode acontecer das duas se formarem e caírem no buraco negro, atravessar o horizonte de eventos, você perde toda a informação. Mas pode acontecer de se formar e uma antipartícula que tem uma energia negativa, ou seja, tem um potencial atrativo, vai para o buraco negro. Se isso acontece, a outra escapa. Ou seja, enquanto a antipartícula com energia negativa, potencial atrativo, cai no buraco negro, isso faz com que a outra seja, de certa forma, repelida, entre aspas, e ela sai do buraco negro. E isso chegaria até a gente na forma de radiação. Isso seria a radiação de Hawking. Ele previu isso e essa radiação já foi confirmada em candidatos a buracos negros. Veja, se a partícula cai no buraco negro e ela tem energia negativa, como a energia é proporcional à massa, a massa do buraco negro fica negativa cada vez que isso acontece. Massa negativa quer dizer que a massa diminui. Se a massa diminui, o buraco negro diminui. Ou seja, com o passar do tempo, o buraco negro tende a diminuir a sua massa como se ele estivesse evaporando até desaparecer. Só que o próprio Stephen Hawking mostra que a escala de tempo disso é igual à escala de tempo do universo. Então, a segunda lei da termodinâmica generalizada para buraco negro diz que em qualquer interação, a soma das entropias de todos os buracos negros com a entropia da matéria existente fora do buraco negro nunca diminui. Enfim, isto são modelos cosmológicos. Mas é desses modelos que a gente vai começar a olhar para o universo e falar, será que isso existe? E a gente vai começar a buscar. E para saber se ele existe, a gente tem que agora ter uma boa definição para buraco negro. Do que um buraco negro é constituído? Bom, buraco negro é constituído do próprio buraco negro em si, que é o horizonte de eventos dele, a ponto de singularidade, que é a matéria interna ao buraco negro. Além disso, ele tem um disco de acreção e jatos de gás. O que é isso, disco de acreção? A matéria, ao cair no buraco negro, ela deve rodopiar aqui, para conservar o momento angular. Então, essa matéria vai se espalhar igual a água em torno de um ralo, formando um disco de matéria em volta do buraco negro. Isso é chamado disco de acreção. Claro que essa matéria é acelerada em altíssimas velocidades. Isso faz com que ela se ionize, ou seja, cargas elétricas em movimento emitem radiação. Isso vai emitir pulsos de raio-x e raio gama aqui, perpendicular ao buraco negro. E jatos de gases também podem escapar aqui. Então, no buraco negro, há uma formação de matéria aqui em torno dele antes de cair no buraco negro. Esse aqui seria discos de acreção e aqui jatos de gás e radiação. Seria esse um modelo artístico de um buraco negro. Assim. Ou assim, mostrando jatos de gás com campos magnéticos aqui intensos e aqui o disco de acreção. Que é um modelinho. Como que seria isso? Então, o que é um buraco negro? Ele é a sua singularidade mais horizonte de eventos. Além disso, ele tem o disco de acreção e jatos de gases e radiação. Estrutura dele, basicamente tem o raio de Stirlbach-Schultz, tem aqui o horizonte de eventos dele, dependendo do modelo, tem a ergosfera, que carrega o espaço-tempo junto com ele, aqui nesse caso. E aqui seria jatos de gás, disco de acreção e aqui dentro o buraco negro. Toda vez que a matéria cai no buraco negro, toda a informação é perdida. Então, matéria que entra no buraco negro, você perde a informação. Portanto, olhando para um buraco negro, não dá para saber qual foi a matéria que deu origem a ele. Matéria, uma vez que cai ali, está totalmente perdida. Existe um teorema chamado Teorema da Inexistência dos Cabelos.
diz que as únicas informações que você tem de um buraco negro são massa, carga elétrica e momento angular. Bom, isso são buracos negros cosmológicos. Vamos para buracos negros estelares. Bom, uma estrela nasce de uma nebulosa primordial, ali, inicial. Essa nebulosa vai se compactificando até que chega uma hora que a pressão no núcleo é tanta que ela dá origem às reações de fusão nuclear. E nesse momento nasce uma estrela. Aí surge a estrela nasceu das reações termonucleares no seu interior. Quando nasce, essa pressão faz com que a estrela acabe se expandindo, mas a gravidade empurra para dentro. Então a gravidade empurra de fora para dentro a estrela. Se só tivesse a gravidade, a estrela iria encolhendo cada vez mais. Mas a radiação de dentro, da reação nuclear, empurra de dentro para fora até atingir o equilíbrio. Aí a estrela vai passar a viver um bom tempo nesse equilíbrio. Dois físicos, Einar Hertzsprung e Henry Russell, dois astrônomos, na verdade, desenvolveram um diagrama chamado diagrama de Hertzsprung-Russell, onde eles, observando estrelas do céu, eles distribuindo as estrelas em termos de luminosidade, em função do tipo espectral, e aqui a gente pode entender pela cor da estrela, eles viram que as estrelas no universo se distribuem assim. Tem uma diagonal aqui, ó, chamado sequência principal. Quando uma estrela nasce, geralmente ela nasce nesta sequência principal. Quando começa a acabar o combustível dessa estrela, essa estrela vira uma gigante vermelha. Então ela se desloca aqui, ó. E às vezes uma supergigante vermelha ou supergigante azul. Depois vira uma anã branca. Isso é um processo de evolução estelar. As estrelas nascem de nebulosas como essa, e quando elas são muito grandes, elas explodem numa explosão chamada supernova, produzindo nebulosas como essa. Então as estrelas nascem, produzem de uma nebulosa. Quando morrem, geram nebulosa. Ou seja, de qualquer forma, o universo é cíclico aí. Aqui, as Pleiades aglomeradas, ainda dá para ver uma nebulosa em volta delas. São estrelas bebês ainda, olha. Então, o processo de evolução estelar mostra uma nuvem em contração gera uma protoestrela. O que os modelos mostram para a gente? Que se essa protoestrela tiver uma massa entre 0,8 e 8 vezes a massa do Sol, ela vai entrar numa sequência principal, ou seja, lá naquela diagonal, vai converter hidrogênio em hélio até que todo hidrogênio vire hélio. Quando vira hélio, ela, para queimar o hélio, sofre uma expansão, vira uma gigante vermelha, podendo chegar, dependendo do tamanho dela original, uma supergigante vermelha. Aí, como ela cresce muito, a gravidade não consegue segurar mais a matéria à sua volta. E ela começa a evaporar, jogando gases à sua volta, sobrando um núcleo branco, pequenininho, chamado anã branca. Então, isso dá origem a uma nebulosa planetária com uma anã branca no seu centro. Aqui é a fase de gigante vermelha. O nosso Sol, um dia ele vai virar uma gigante vermelha. Ó. O Sol está aqui. Quando ele virar uma gigante vermelha, ele vai ficar desse tamanho. Talvez ele engula os planetas Mercúrio, Vênus e talvez até a Terra dentro dele. E aqui é uma nebulosa planetária. Isso deve acontecer com o nosso Sol. Aqui está uma estrelinha, que no fundo branca. Essa estrela foi crescendo, tanto virou uma gigante vermelha, que a gravidade não segurou mais a matéria, ela evaporou. Se a estrela tiver entre 8 e 25 vezes a massa do Sol, ela entra na sequência principal transformando hidrogênio em hélio, vira uma supergigante vermelha, só que agora, quando ela queima, ela apaga no seu núcleo momentaneamente. E toda essa matéria desmorona sobre o núcleo. Ao desmoronar, isso gera uma tremenda explosão. Um dos efeitos mais drásticos, catastróficos que existem no universo. É uma explosão em supernova. Isso aqui sintetiza durante a explosão toda a tabela periódica. Todos os átomos que conhecemos. Só que ela deixa um núcleo altamente denso e compacto. Esse núcleo tem uma densidade tamanha que prótons e elétrons se fundem formando nêutrons.
Isso é chamado estrela de nêutron. Aqui é uma explosão em supernova. Aqui é uma galáxia inteira que é o brilho de uma explosão em supernova. Aqui é uma galáxia vizinha nossa, onde nós observamos uma explosão em supernova no ano de 1987. Aqui é a nebulosa do Caranguejo, foi resto de uma supernova. Essa é a supernova de 1987. Veja que é uma estrela, de repente do lado dela apareceu uma estrelinha que não tinha. Essa estrela aumentou o brilho e depois diminuiu. Nós vimos como uma fraca estrelinha porque isso está em outra galáxia. Se fosse na nossa, isso formaria uma estrela tão brilhante que poderia ser vista mesmo de dia. Galileu, Kepler e Tycho Brahe tiveram a felicidade de ver uma supernova. Aqui, ó, não tinha nenhuma estrela aqui, depois surgiu. Isso foi uma estrela que explodiu aqui, ó, o brilho aumentou muito. Aqui também, ó, numa galáxia, isso aqui é uma explosão em supernova. E depois ela deixa um núcleo que é uma estrela de nêutron, uma estrela extremamente densa. A estrela de nêutron é muito pequena, do tamanho de uma cidade. Ela tem um raio médio de 14 quilômetros. E uma densidade que equivale a 3 vezes a de um cargueiro. Desses navios cargueiros, toda a massa, 3 vezes a massa de um navio cargueiro compactificada num dadinho. Isso equivale a 100 milhões de toneladas numa colherinha de chá. Tamanha densidade da estrela de nêutron. Agora, se a massa da estrela inicial tiver entre 25 e 100 vezes a massa do Sol, ela entra na sequência principal, daí ela vira uma sequência, uma estrela que produz vários metais ali e começa a evaporar, jogando todo o hidrogênio fora, chamada estrela Wolf-Rayet. Aí ela explode em supernova e deixa uma estrela de nêutron, mas tão densa, cuja velocidade de escape ali na superfície dessa estrela é maior que a velocidade da luz. Ou seja, nem a luz escapa. Isso é o que nós chamamos de buraco negro estelar. É o resto de uma explosão de supernova. Muitas vezes, no núcleo dessas estrelas de nêutron, elas começam a rotacionar emitindo pulsos de raio-x, que a gente chama de pulsar. No interior da nebulosa do Caranguejo tem um pulsar. Mas os buracos negros, dentro da teoria, eles gerariam uma hipercurvatura do espaço-tempo. Então, os buracos negros seriam restos de estrelas gigantes que explodiram, que sobrou um núcleo onde a matéria foi tão compactificada, a densidade aumentou tanto, que a velocidade de escape é igual ou superior à velocidade da luz. Ou seja, como no universo, até onde conhecemos, nada supera a velocidade da luz, nada escapa de um buraco negro. Nós temos algumas evidências observacionais de buracos negros. Primeira evidência observacional foi dos signos X1. Signos X1, na constelação do Cisne, o que eles observaram? Uma estrela perdendo massa para alguma coisa aqui que você não detecta. Então a massa da estrela é sugada, formando um disco de acreção. Isso é um possível candidato a buraco negro real, um buraco negro estelar. Então é isso que foi observado. Claro que aqui é um desenho, isso é feito via radiotelescópio. Buraco negro não emite luz, a luz não escapa dele, então você não enxerga em telescópio nada. Depois deles, vários candidatos a buracos negros estelares surgiram. Os signos X1 teriam uma massa de 3,8 massas solares, mas vários outros, olha, buraco negro de 7 massas solares, de 10, de 12, de 7, de 10, de 3, de 9. Então, tudo isso aqui são candidatos a buracos negros. Por que a gente diz candidato? Porque a gente ainda não tem uma certeza absoluta do que é isso. Tá? Mas tudo isso que a gente observa se enquadra perfeitamente na teoria chamada de buracos negros. São objetos compactos. Então aqui, disco de acreção. Veja, quando a gente vê um disco de acreção, se tiver estrelas nesse disco de acreção, ela vai girar. Se nós medirmos a velocidade de rotação dessa estrela, a gente pode aplicar
a lei de Kepler, e determinar a massa da possível região central, que seria do buraco negro. Então a gente consegue, através de medidas indiretas, determinar a possível massa de um buraco negro. É aqui os desenhos. Buraco negro, ele pode deformar o espaço-tempo, pode não, ele deforma, e a luz passando na vizinhança dele vai sofrer aquele desvio, o que a gente chama de lente gravitacional. Então, medidas aqui feitas dessas deformações, essas curvas, tem a ver com lente gravitacional. Aqui temos a chamada cruz de Einstein, onde aqui nós temos uma galáxia no centro e esses 4 pontos. É um objeto que está longe atrás dessa galáxia. A luz dele se dividiu em 4 ramos e a gente observa isso. Assim. Então, muitas dessas linhas que você vê está associada à curvatura do espaço-tempo, associadas com observação no visível. Bom, esses são buracos negros estelares. Buracos negros supermassivos. O que vem a ser isso? Bom, é uma classe de buracos negros que a gente acredita que eles só existam em núcleos de galáxias, tá? Ao contrário dos buracos negros estelares, que surgem da morte de uma estrela, os buracos negros supermassivos, eles se formam de imensas nuvens de gás e aglomerados galácticos que colapsaram pela própria gravidade, talvez na origem do universo. Eles possuem massa de milhões até bilhões de vezes a massa do Sol. Então, núcleos de galáxias, o que os modelos mostram hoje é que todas as galáxias devem ter um buraco negro supermassivo no núcleo. E os estudos disso vêm através do núcleo de galáxias ativas, chamado de radiogaláxias. Galáxias cujo o núcleo emite muita luz e emissões de ondas de rádio. Núcleos de galáxias massivas também permite estudar isso, choque de galáxias e alguns objetos como os quasares. Aqui está um modelo da nossa galáxia, Via Láctea. Tá? Ela tem uma região central muito luminosa, que tem uma densidade altíssima de estrelas. Provavelmente aqui tem um buraco negro supermassivo. A nossa galáxia é espiral, o Sol tem alguma posição por aqui. Ela tem um diâmetro de 100 mil anos-luz. Essa região central aqui forma uma grande nuvem de aglomerados estelares em volta do centro da galáxia, formando o que a gente chama de bojo central. A nossa galáxia não é bem assim, ela tem uma barra aqui. Hoje sabemos que ela é uma espiral barrada. Ó, vista de perfil, esta região é o bojo da galáxia. No núcleo deve existir um buraco negro. Tá no núcleo da galáxia, ó, de várias, deve ter buraco negro. Aqui a gente vê o bojo visto de perfil. Medidas, aqui ó, muito brilho, deve ter um buraco negro. Medidas em mapeamento em ondas de rádio, a gente vê jatos de gás saindo dali. Então provavelmente tem um buraco negro supermassivo naquela região. As radiogaláxias emitem ondas de rádio e a gente pode mapear isso. A gente vê esses jatos de gases aqui, olha. Isso seriam provavelmente buracos negros ali. Existem as galáxias Seyfert e os Blazares. Galáxias Seyfert geralmente são galáxias elípticas com núcleo extremamente pequeno, mas de alta luminosidade. Tem muita energia no núcleo. Blazar seria um corpo celeste que apresenta uma fonte de energia altamente, violentamente variável, varia pulsos enormes naquilo. Não tem uma outra explicação se não for um disco de acreção com matéria caindo. E os Blazares subdividem-se em objetos violentamente variáveis e os BL-LAC. Tá? A gente não vai entrar nesses detalhes aqui. Os quasares parecem estrelas, mas que têm energia de uma galáxia inteira. Então esses objetos sempre foram muito misteriosos, o estudo deles. Porém, estudos mais recentes concordam que quasar, galáxias de núcleo ativo, ou radiogaláxias, né, e blazar, talvez seja tudo a mesma coisa. Tudo não passa de buraco negro supermassivo no núcleo de uma galáxia, visto de diferentes perspectivas. Se eu olho
diretamente para um buraco negro a radiação que chega para mim muito intensa com pulsos oscilantes. Eu chamo de blazar. Se eu vejo isso num ângulo acima de zero, inferior a 45 graus, eu pego uma grande quantidade de energia. Eu chamo de quasar. E se eu pego isso entre um ângulo de 45 e 90 graus, eu pego mais emissões de rádio. Eu chamo isso de radiogaláxia. Então talvez seria o mesmo objeto visto de diferentes perspectivas. Bom, colapso primordial, galáxias no início da formação do universo poderiam se chocar, onde esses núcleos se juntariam formando buracos negros supermassivos. Galáxias em colisão hoje pode juntar buracos negros e formar buracos negros supermassivos. Espirais barradas formam um bojo aqui maior. Acredita-se que essas galáxias que são espirais barradas, essas barras é matéria indo em direção a buracos negros. E aqui duas galáxias em colisão pode dar origem a uma galáxia com um buraco negro no centro. Em 2012 foi descoberto um buraco negro numa galáxia NGC 1277. Acredita-se que esse buraco negro foi choque de duas galáxias que formou um buraco negro que foi capturado por esta galáxia. O que ele tem de especial? Esta galáxia, o buraco negro, deve ter uma massa equivalente a 17 bilhões de sóis. 1/4 da massa da galáxia seria o buraco negro. Então isso chamou muito a atenção dos pesquisadores, mas medidas mais recentes feitas de 2013 para cá mostraram que isso aqui está superestimado. Então isso aqui era dado como o maior buraco negro conhecido. Sabemos que hoje não é isso aqui não. Talvez isso aqui está superestimado, esse buraco negro deve ter uns 3 ou 4 bilhões de sóis só. Olha o tamanho de um buraco negro. Um buraco negro aqui um grande buraco negro, ele é muito maior, o maior buraco negro conhecido, muito maior que o nosso sistema solar inteiro. E o menor buraco negro, ele é maior que a órbita da Terra. Como se detecta buraco negro? Bom, você não enxerga ele, então você vai detectá-lo pela perturbação gravitacional que ele causa na sua vizinhança. Medidas são feitas geralmente e mostram que galáxias, a massa de um buraco negro é proporcional à massa do bojo central da galáxia. Essas medidas mostram isso. Colocar numa mais didática, quanto maior o buraco negro, maior o tamanho do bojo central aqui, ó, da galáxia. Então, a gente consegue fazer medidas disso. Aqui está um modelo da nossa galáxia. Teria um buraco negro no centro, a M87, que tem o maior buraco negro conhecido, também tem aqui. E essas aqui são a prova cabal que nós temos de que existe, de fato, buraco negro no núcleo de galáxias. Ele não é só uma elucubração matemática que a gente fica brincando com a equação de Einstein. O buraco negro ele é real, ele existe. Essa é a maior evidência. Pesquisadores fizeram medidas da década de 90 até a década de 2000 de estrelas que estão no núcleo da Via Láctea. E elas orbitam um ponto que você não detecta nada. E elas têm órbitas com velocidades altíssimas. Isso mostra que deve ter um buraco negro. Pela velocidade dessas estrelas, você mede que esse buraco negro no núcleo da nossa galáxia deve ter uma massa de quase 4 milhões de sóis. Aqui estão as medidas feitas de 92 a 2006, olha. Aqui é o núcleo da nossa galáxia. Aqui deve ter um buraco negro. Essas estrelas orbitam nada ali, com velocidades altíssimas. Então, todas essas medidas foram feitas, isso que foi publicado, e aí nós temos, isso é a maior prova de que existe um buraco negro no núcleo da nossa galáxia. Aqui em 3D para... Então, nós temos vários buracos negros. O telescópio espacial de raio-x, o Chandra,
ele fez uma medida numa região de alta densidade de buracos negros. Ele detectou, dentro desses modelos, dentro desse conceito de candidatos a buracos negros, ele detectou mais de 600. E baseado nessa área, extrapolando isso para o céu noturno deve ter mais de 300 milhões de buracos negros. Pessoal, só uma pergunta aqui. Deu 1 hora, falta um pouquinho para acabar. Querem que continue ou finalize aqui? Como que eu faço? Alguém tem alguma posição? Continuo? Ah, então tá ok. Pode continuar aqui. Tá legal. Então tá ok. Vamos lá. Existem os mini buracos negros. O que são mini buracos negros? Isso são chamados também de buracos negros quânticos ou micro buracos negros. São buracos negros cuja massa vai entre a massa da Lua e 22 microgramas. Por que 22 microgramas? Isso tem a ver com a escala de Planck. A massa de Planck, que é dado pela raiz quadrada da constante de Planck sobre 2π vezes a velocidade da luz dividido pela gravitação, pela constante da gravitação, dá a menor massa aí que um buraco negro poderia ter, que é em torno de 22 microgramas. Não vou entrar nos detalhes de buracos negros quânticos, mas uma coisa é certa. Interações de raios cósmicos com a atmosfera poderia formar esses micro buracos negros, aí, mini buracos negros. Dentro de um acelerador de partículas isso também poderia surgir, mas ele não ofereceria risco algum porque o horizonte de eventos dele é em escala microscópica, tá? E para ele crescer ele poderia levar bilhões e bilhões de anos. Então isso não ofereceria nenhum risco. Então os buracos negros têm matéria disco de acreção, fonte de raio-x. E com o que a gente detecta os buracos negros? O que a gente precisa para detectar buraco negro estelar, buraco negro supermassivo? Bom, hoje em dia é feito com grandes telescópios, como o SOAR. Você fala, mas espera aí, a gente não vê buraco negro. Para que um telescópio? Para detectar as estrelas que estão na vizinhança dele. E ver como que aquelas estrelas estão sendo perturbadas por forças gravitacionais ali. Então, o telescópio SOAR é um deles. Tá? Então, esses grandes telescópios, como o Gemini, o consórcio Gemini, são utilizados para isso. O telescópio espacial Chandra, de raio-x, é utilizado para isso. O Spitzer também é utilizado para isso. O telescópio espacial Hubble, que está se aposentando, foi muito utilizado para isso. O telescópio espacial James Webb, que era para ter ficado pronto em 2010 e ainda não está pronto, ele também vai ser utilizado para isso. O telescópio supergigante, que estão fazendo com um espelho de 30 metros de diâmetro, se eu não me engano aqui no Chile, também vai ser utilizado para isso. E hoje nós temos o LIGO, aquele laboratório de interferometria para medida de onda gravitacional, na qual é um interferômetro, formando um L aqui, de 4 km de comprimento um braço e 4 km de comprimento o outro. Está aqui o túnel. O LIGO, ele tem uma sala de controle, onde o pessoal... Tudo isso para detectar ondas gravitacionais. E eles detectaram. O LIGO detectou, 3, 4 anos atrás, ondas gravitacionais, cujo modelo, que eles vão para um banco de dados ali, com todas as modelagens, e vão ver em que aquelas medidas se encaixam. E o modelo que se encaixou foi pela colisão de 2 buracos negros, um orbitando o outro, esses buracos negros colidiram, gerando ondas gravitacionais pelo espaço. Então, o LIGO, a partir de agora, a partir desses últimos 3, 4 anos, o LIGO também começa a ser empregado para fazer estudos de buracos negros via perturbação de ondas gravitacionais. E um consórcio internacional de radiotelescópios fez a primeira captura de uma imagem de um buraco negro. Isso precisa ser bem entendido, isso me incomoda muito, porque o pessoal quer divulgar a ciência,
mas às vezes mete os pés pelas mãos. Quando você faz a afirmação que é uma imagem direta de um buraco negro, e assim foi divulgado, uma captura de uma imagem direta, dá a impressão que se apontou a câmera para o buraco negro e tirou uma foto. E isso não é verdade. Não foi isso que foi feito. Foi uma medida direta via radiotelescópio e, através de um processamento computacional, construíram uma imagem artificial. Essa imagem não é o buraco negro em si, pois isso é uma reconstrução via ondas de rádio. Então temos que tomar cuidado. Engraçado que isso é a Observatório Espacial Europeu, e eles mesmos divulgaram assim. Mas quando você vai ler os artigos, você vê que não é bem isso. Mas enfim, isso não tira o mérito do trabalho. Através de um consórcio de radiotelescópios, eles fizeram interferometria e, através de um sistema computacional, eles conseguiram construir a primeira imagem de um buraco negro. Mas é uma reconstrução, não é uma imagem direta. Esse consórcio chamado Event Horizon Telescope, que é o IHT, são 11 radiotelescópios espalhados aí, onde eles fizeram interferometria conjuntas, mediram por bastante tempo e depois trataram isso num sistema de supercomputação, modelaram e deu aquela imagem que deu, que fez muito sucesso merecido. Então aqui os telescópios, os radiotelescópios que detectaram isso, e aqui pelas imagens, isso aqui deve ter 99 bilhões de quilômetros de largura. Isto não é o horizonte de eventos, essa sombra. O horizonte de eventos está a 38 bilhões de quilômetros lá dentro. E a massa deste buraco negro medido foi de 6,5 bilhões de massas solares. Tá? Então conseguiram fazer todas as medidas diretas por interferometria. Mas aí vão divulgar coisas do tipo, isto prova a teoria de Einstein, isso não prova a teoria de Einstein. O que foi feito aqui não é prova da teoria de Einstein. A teoria de Einstein vai ser confirmada por outras vias, tá? Mas esta imagem, ela é a primeira imagem reconstruída de um buraco negro sem ser uma coisa artística, tá? Então isso tem seu mérito e é fantástico. Então, de 2015 para cá, a ciência tem avançado muito nesta área. E, como o colega disse agora há pouco, não é à toa que prêmios Nobel de Física estão levando prêmio por estudos associados a buracos negros. É uma área fascinante e que mexe com o imaginário popular, mas temos que tirar aquela ideia genérica da cabeça, de que buraco negro é uma área que engole tudo no universo. Não. Primeiro, não engole, não é no sentido de um bicho, mas há um potencial gravitacional atrativo e o que cruzar o horizonte de eventos não volta mais. O que não cruzar o horizonte de eventos, obviamente, pode escapar dele. Tá? Existem outros efeitos que eu não vou discutir aqui, o efeito relativístico no tempo, como que a gravidade interfere no tempo, causando dilatação temporal. Também é muito interessante. Mas isso fica para um próximo evento. Aqui é o disco em volta do buraco negro, e a imagem não prova que o Einstein estava certo. O que a imagem prova é como que a interferometria radiotelescópica nos permite construir uma imagem dessa. Isso é fantástico. Bom, enfim, obrigado. Se tiverem perguntas, estou à disposição. Muito obrigado a todos. Vou voltar para a tela principal. Professor, muito obrigado por sua magistral apresentação. Obrigado. Em nome da coordenação, quero lhe agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite e por ter nos privilegiado com sua magistral apresentação, sua magistral palestra. Muito obrigado. Vejamos se temos algumas perguntas, mas antes eu vou vou chamar os convidados para continuar com essa conversa. Tá joia. Interessante.
Ok. Vejamos, professor Alisson, com você. Parabéns, professor Alexandre, palestra maravilhosa. O senhor conseguiu caminhar por praticamente, de fato, foi uma taxonomia. Agora compreendemos por que é taxonomia, né? Fez uma cobertura total sobre vários tópicos. E eu quero tocar só num ponto. Quando se fala em gravidade, as pessoas são muito tendenciosas, né, a pensar em força. Mas a gente está falando de gravitação, e é gravitação relativística. Sim. Então, dentro do buraco negro, você não sai, porque as trajetórias não irão te conduzir para fora. Sim, exatamente. A singularidade está lá dentro. É que a pessoa só pensa. Os primeiros modelos, se a gente voltar final do século XIX, pensavam no estilo como se a luz fosse um tiro igual você dá com um canhão. E aí você faz a comparação. E depois a gente sabe que, do ponto de vista da luz, não é assim. E o efeito da gravitação, no aspecto relativístico, a gravitação de Einstein não é a gravitação de Newton. Tá? Você tem uma geometrização da força, e o que muda todos os fundamentos. Mas o buraco negro, na verdade, o que ele se torna? Uma grande armadilha, onde você perde toda a informação que você tem do universo. E a grande pergunta que fica é: como serão as leis da física ali dentro? Uma coisa é certa, não pode ser igual aqui. Não é, a não ser que a gente parta daquele modelo de que dentro do buraco negro é olhar a nossa volta, mas isso é mais filosófico do que físico. Agora, mas isso. A gente não tem informação alguma disso. Campos gravitacionais muito intensos, assim, sistemas autogravitantes, né? Você começa a perceber uma série de efeitos que, sim, inclusive termodinâmicos, que já contrasta totalmente com a física que a gente pratica aqui no planeta Terra. As condições são totalmente adversas. Agora eu queria tocar num ponto, quando você mostrou aquela simulação do Sagitário A, eu falei, pô, que legal, né? De fato, tem um objeto ali que não se vê, e aquilo ali, de fato, é real. É importante só frisar. Só frisar. É importante aquilo. Apesar de eu entendi o que você quis dizer com o termo simulação, mas aquilo não é uma simulação. Aquilo é uma medida. Você mediu a posição da estrela nesse sentido. Mediu e depois você só plotou para ver, e aquilo ali você vê que as estrelas orbitam uma região em torno de um nada, com velocidades de 1.500 km por segundo, e através das velocidade orbital daquelas estrelas, você pode determinar a massa do corpo central que está ali. E isso é compatível com todo modelo de buraco negro. Então pra gente... Tá correto, eu me equivoquei. Agora, simulação e é real. Não, aquilo é real. Não é uma simulação. Sim, aquilo ali é muito interessante. Sabe o que eu acho interessante? Se você me permite uma observação. Claro. Quando você falou dos quasares, né, detectados na década de 60 e 70, foram 2 décadas. Explodiu os conceitos de quasar e detecção disso. Eu vi uma vez no seminário uma transparência que mostrava que o quasar é como se fosse um sinal que é quase uma estrela, né? Uma ideia Só que quando você pega o espectro, né? O espectro do quasar é completamente diferente do espectro de uma estrela, né? É totalmente diferente, tanto em composição quanto em intensidade. A intensidade de um quasar é absurda. Por que o nome quasar? Vem lá de objeto quase estelar. Por quê? Porque aparentemente, quando você olha em tamanho, estrutura pontual, é como se fosse uma estrela. Mas tem energia de uma galáxia inteira. Tem uma energia equivalente a 100 bilhões de estrelas juntas. E com um espectro complicadíssimo. Desde a área do hidrogênio, que você varre com toda a metalicidade que aparece ali, você olha para aquilo e fala, isso aqui é um balaio de gato. Agora, por que é aquilo? Porque provavelmente você está olhando para o núcleo de uma galáxia. Na verdade, aquilo que se chama de quasar, provavelmente você está olhando para o núcleo de uma galáxia, que está muito longe, por isso você não detectou tamanho ou coisa do tipo. Ou a energia emanada é tamanha que ofusca todo o restante. Mas os quasares sempre foram. Só fazendo uma relação
com aquela ia falar simulação de novo, com o evento, com as medidas ali, né? As medidas ali é que você tem em rádio, né, no caso, e depois você tem no visível da mesma região, não aparece nada lá, além das estrelas. Não, exatamente. Quando você vai para a rádio, nós temos um problema ali que em Sagitário você tem uma grande nuvem que cobre aquilo. E aí você tem um espalhamento de radiação, tanto em infravermelho, em outras, mas raio-x se detecta, ou seja, uma fonte intensa de raio-x. Vindo daquele ponto, onde as estrelas estão orbitando uma coisa que não tem nada ali, com velocidades incríveis que permite você determinar naquele ponto uma massa de 4 milhões de sóis juntos. Tudo isso se encaixa que nem uma luva dentro dos modelos de buracos negros. Então, a partir disso, até então a gente falava em candidatos a buracos negros. Hoje você vai ver na literatura, a pessoa já fala buraco negro com certeza. Nem sempre a gente tem essa certeza. Mas, pelo menos, os buracos negros supermassivos parecem. A gente já pode começar a confiar nas medidas. Agora, são seminários como esse, né, uma boa leitura de divulgação científica, né, que faz com que pessoas venham se interessar por estudar esses temas e tal. Né? E aí eu queria, se você me permite, fazer uma pergunta, pergunta mesmo. Que expertise os nossos alunos deveriam ter, por exemplo, ou alguém que esteja vendo essa live, né, esse seminário, possa adquirir para estudar? Expertise do ponto de vista do arcabouço intelectual, para estudar buracos negros, tanto da perspectiva astrofísica, né, como você mostrou, quanto da perspectiva cosmológica, mas eu não gostei muito desse nome, vou falar da gravitação. Tá, perfeito. Olha, é claro, não tem outro jeito se você não passar pelo treinamento clássico condicional. Você tem que estudar mecânica clássica, é fundamental. Você tem que estudar mecânica estatística, você tem que estudar mecânica quântica, você tem que estudar eletromagnetismo, você tem que estudar a propagação de ondas eletromagnéticas, você tem que estudar termodinâmica clássica. Esse conjunto para dar base. Aí depois, ou seja, em outras palavras, estou falando, a pessoa tem que fazer um curso de formação em física, além da matemática necessária. Então, fazer um curso de física matemática, métodos matemáticos. Tem que saber equações diferenciais muito bem, tem que conhecer a parte de funções especiais muito bem, ou seja, tem que ter aquele arcabouço matemático que te dê suporte. Isso é o suficiente para ele poder entrar. Aí, bom, se ele quiser, ele vai fazer uma pós-graduação específica ou cursos complementares específicos. Aí ele vai ter que estudar pouco de relatividade geral, tá? A mecânica relativística e relatividade geral. Então, aí, para aprofundar, precisaria ter um conhecimento de análise tensorial, que é uma matéria muito mais específica, uma matemática muito mais própria. Geometria diferencial seria fundamental para entender principalmente aquelas modelagens. E se quiser entender as interações de teoria quântica de campos, seria... Então, agora, nem tudo isso é dado na graduação. Normalmente você não tem na graduação um curso de relatividade geral. Tá? Você tem qualitativamente, mas não dá. Mas a pessoa pode se aprofundar. Tem muita gente, muitos alunos acabam tendo esse tipo de dúvida, que é o seguinte: olha, eu estou formado em física, mas eu nunca vi isso na minha vida. Eu posso estudar isso? Pode, claro que pode. Você não precisa nem fazer pós-graduação. Abre o livro, tá? Senta ali na cadeira, abre o livro, estuda, que você vai ter condições de desenvolver. Agora, você quer um título, você pode ir para essa área e você vai ter pessoas capacitadas, orientadores, que vão te guiar nesse caminho. Mas a gente não pode esquecer que existem excelentes astrônomos que não passaram por esse treinamento. Inclusive, se a gente pegar descobertas, tudo bem, a gente não vai justificar que não precisa estudar. Eu sou a favor de que você tem que ter essa formação. Mas, quando o Hubble publica o seu trabalho sobre expansão do universo, determinando a constante de Hubble, primeira, isso em 1929, as medidas que ele só foi possível chegar naquilo
graças a um time de outros astrônomos que estavam em campo trabalhando. E entre esses astrônomos, nós tínhamos astrônomos ali que não tinha nem o primeiro grau completo, mas que se dedicaram a uma área e foram se tornando um especialista. A astronomia tem disso. A astronomia tem hoje muita molecada curiosa com astronomia, que gosta e estuda o básico de astronomia, aprende a usar telescópio, a fotografar céu, e a contribuição desse pessoal é incrível, porque o astrônomo pesquisador, ele não tem tempo para pegar um telescópio, pôr nas costas e ir para campo. Tem astrônomo, tem um cara que faz um curso de mestrado e doutorado em astronomia que nunca olhou num telescópio na vida, porque a área dele é teórica. Mas ele precisa de banco de dados para medir isso. E hoje você tem bancos de dados, como o banco de dados de estrelas variáveis, são astrônomos amadores que catalogam isso o tempo todo, você tem milhões e milhões que você pode tratar. Então, eu acho que se a pessoa gosta, não quer uma formação matemática e física profunda, ela ainda assim pode ir para essa área. Agora, se ela quer uma formação, tem que passar por esse crivo de mecânica clássica, mecânica quântica, mecânica estatística, eletromagnética, não tem como fugir disso, além da matemática fundamental. E aí eu adicionaria só uma coisinha. A astronomia sofre hoje, entre aspas, né, num problema de uma quantidade de dados extravagante. Né? Há uma necessidade dos caras terem agora técnicas computacionais para trabalhar com dados, para minerar dados, para lidar com dados. Os dados existem muitos, precisa minerar, como você disse. E existe uma coisa, os astrônomos aprenderam isso mais cedo, porém a ciência ela é feita de modismos, a gente não pode esquecer disso, tem que pôr o pé no chão. Existe um modismo da época que só vai estudar buracos negros, então buraco negro é a bola da vez, todo mundo volta só para aquilo. Chega uma hora que enjoa. Aí vamos estudar, por exemplo, radiogaláxia. Todo mundo que só está na... E assim fica. Então a gente tem esses modismos. Em física também, tem um momento que é só física quântica. Então todo mundo só tem que ir para essa área. Clássica nem se fala, nem te consideram físico mais. Depois, o outro... Você voltar nos anos 60, era só físico. Para ser físico, tinha que ser físico nuclear. Não tinha. Depois... Você vai para os anos 70, para os anos 80, tem que ser física da matéria condensada. Tem que só trabalhar com a parte de eletrônica e tudo. Então tem esses modismos. Porém, hoje, nós temos tantos especialistas, eles precisam dialogar de uma forma melhor. Às vezes, o cara ele se especializa tanto... O cara vai trabalhar em buraco negro. Mas o que em buraco negro? Num modelo tal. E o que do modelo? Na equação com a condição de contorno tal. E aí ele precisa de um dado que às vezes o colega trabalha com... E ele nem sabe. E ele não tem nem ideia daquilo. Então esse diálogo em ciência ele é muito importante. E quando todo mundo começar a dialogar, aquilo que você falou, aquela miríade de dados estocados, começa a vir à tona. Aí o pessoal vai começar a falar, o que eu faço com isso? Computação numérica é um caminho. Tá? Mesmo porque, dentro desses modelos relativísticos, muitas dessas equações são insolúveis. Então, se não for por método numérico, você não chega em solução para elas. Então, todo mundo quer achar uma solução analítica. Beleza, mas nem todo mundo vai ter solução analítica. E método numérico, muitas vezes você precisa de parâmetro de comparação. Então, o pessoal tem que saber conversar. E a computação hoje está tão avançada, com supercomputadores e tudo mais, que pode-se fazer softwares que conecte tudo isso. Veja, o LIGO, aquele laboratório de interferometria para onda gravitacional, o sistema de computação deles é fantástico. Então, ali eles têm dados. O CERN na Suíça tem. Provavelmente a NASA tem, grandes centros têm. Mas quando a gente vem para as universidades, são poucas que têm. Às vezes as universidades estão precisando conectar melhor. Se você precisa trocar dados, existem sim bancos de dados, tá? Mas está precisando de um diálogo melhor para que as pessoas possam
trocar essas informações e a ciência avançar um pouco mais rápido. A pandemia fez isso, fez um monte de gente trabalhar em modelagem, em sistemas de proteínas, interação proteína-vírus. Saiu muito trabalho publicado que contribuiu para acelerar esse processo. Mas veja, a gente não precisa de uma pandemia para acelerar a ciência, está precisando de vontade política, então é esse tipo de coisa. Mas você tem razão, precisamos peneirar esses dados. Tem uma pergunta aqui para mim? Sim, temos uma pergunta, mas antes eu gostaria de passar a palavra para o professor claro. Aurélio Izu. Eu acho que está sem som, Aurélio. Está sem som. Aí, então, eu queria parabenizar o Alexandre pelo seminário. Já imaginava que seria um ótimo seminário, já conheço, já assisti vários seminários quando trabalhávamos no SIC, né? Então, parabenizar, achei que foi muito bom e muito esclarecedor, porque é um tema que, por mais que tenha muitas curiosidades em cima disso, é um tema que muitas pessoas acham muito distante da nossa realidade, né? Então, de astronomia, astrofísica, cosmologia, quando fala de buraco negro, parece que é uma coisa fora da nossa realidade, muito difícil, que realmente é difícil, mas muito difícil de entender. E o teu seminário explicou de uma forma bem didática, muito simples, então, muito legal. Obrigado. E assim, esclareceu muitas curiosidades, muitas dúvidas, né? Tanto que eu tinha colocado algumas perguntas, ou então alguns tópicos que eu achava legal você discutir, para esclarecer, e aí ao longo do seminário você foi desenvolvendo isso e, na verdade, respondendo tudo isso, né? Eu até estava discutindo aqui com outro professor para a gente tentar, para que você falasse sobre como que surge um buraco negro, né? Você explicou, né, tal, que até teve uma época da inauguração do LHC, né, do acelerador de partículas, o pessoal tinha medo, pode ocorrer uma explosão, surgir um buraco negro, sugar. Espalharam isso por toda a rede. E aí foi legal que você foi esclarecendo isso no seminário, né, desde das estrelas, né, como que surge através das estrelas e tal. Então foi muito esclarecedor isso. Outra coisa que eu também ia te perguntar como dúvida, como curiosidade, se o buraco negro sofre alguma Alô? Eu acho que o Aurélio pudesse... Oi, voltou? Voltou, professor. Não conseguimos escutar a sua pergunta. Então, outra, eu tinha uma curiosidade de se o buraco negro se altera ao longo do tempo, né? E aí você comentou sobre isso na própria evaporação, a ideia. E aí isso. E aí só uma dúvida, quando você fala que você produz imagens do buraco negro através de radiotelescópios, né? É através daquela radiação que você comentou do movimento e da rotação da matéria, que ele emite radiação, emite gás. É através dessa radiação que o radiotelescópio consegue obter informação e produzir uma imagem, né, simulada? Veja, a ideia do buraco negro, você tem uma região do espaço com um campo gravitacional altíssimo. E é natural que a matéria tende a cair ali. Agora, quando você se aproxima do horizonte de eventos, a matéria está sendo acelerada. Então a gente pode imaginar como se fosse, claro, uma metáfora isso, mas pensa num ralo com a água circulando em volta. Conforme você diminui o raio de giro, se aumenta a velocidade para conservar o momento angular. A matéria que vai para o buraco negro, ela também começa a se espiralar, formando o disco de acreção. Só que a velocidade que essa matéria atinge é da ordem da velocidade da luz, ou uma fração significativa disso. Pode chegar a 100 mil km por segundo. Então, matéria acelerando dessa maneira vai emitir radiação. Tá? Carga elétrica acelerada emite radiação. E isso emite radiação na faixa de raio-x e raio gama. Então essa radiação extravasa, não sai de dentro do buraco negro, porque dali não sai nada. Mas a radiação do entorno dele sai. Isso é mapeado. E aí quando você mapeia isso por radiotelescopia, você consegue combinar essas imagens e aí fazer aquela reconstrução computacional. Que muita gente deu entrevista por aí falando que era uma imagem direta de um buraco negro, como se você pegasse uma foto e colocasse ali. Mas não é. Mas ainda assim o trabalho feito que eles fizeram foi muito grande, porque a gente tirou a informação direta do buraco negro. Mais uma vez.
Obrigado. Então, mais uma vez, parabenizar pela apresentação, muito boa. E é legal porque, assim, como o Paulo falou, é com seminários como esse que a gente consegue divulgar a astronomia. Porque muita gente tem essa imagem, né, de que você fez física, você aprende isso na universidade. Não, eu me formei em física, nunca tinha visto astronomia até entrar no SIC, né, a gente começar a conversar e eu começar a pegar o gosto, né, por isso. E no nosso curso aqui, do I7, você não tem astronomia na grade. Acho que a maioria dos cursos de física não tem na grade. Você pode ter uma disciplina optativa, alguns projetos, mas as pessoas têm essa ideia, a física aprende astronomia. E não, acho que você tem que cativar os alunos para que eles consigam gostar, né, para que eles gostem dessa área. A base da astronomia, seminários que a gente consegue. A base da astronomia é física, sem dúvida. Veja, hoje a astronomia ganhou uma independência, tá? Mas no passado, o astrônomo era o físico, tá? Ele escolhia estudar aquilo. Então é fato que para entender astronomia você tem que ter a base de física. Porém, a maioria dos cursos de física não focam nesta área. Tá? Então os exemplos que eles dão, às vezes é um exemplo esporádico, um aqui, outro ali, tá? Mas ele fala dos fundamentos da matéria, mas não faz uma aplicação direta. Como se faz, por exemplo, em estado sólido. Você tem vários cursos de física que enfatizam muito a matéria condensada. Você tem vários cursos de física que enfatizam muito a parte de plasma. Então, o cara vai dar um curso, só tem exemplos daquilo. Mas é difícil você ver um curso que dá exemplos e enfatiza pelo menos os fundamentos da astronomia. Você estuda lá, quando você estuda em gravitação, em física 1, leis de Kepler, depois um pouquinho em mecânica clássica, não sai muito disso. Mas a base tem. Então, se um aluno de graduação em física tiver depois do terceiro ano, provavelmente, pegar um bom livro de astronomia, ele dá conta de ir para frente. Mas seria legal que tivesse a disciplina complementar, sem dúvida. Temos uma pergunta, professor. Posso ler aqui? O Catson diz, professor, como o espaço-tempo interfere nas ondas eletromagnéticas à luz? Bom, ele coloca, acredito que isso só é possível com a interpretação corpuscular da onda eletromagnética, pois aí surge massa, né? Veja, eu não sei bem o que você quis dizer com aí surge massa, tá? Onda eletromagnética, ou teoria corpuscular para a radiação eletromagnética é feita de fótons, não tem massa. Fóton é uma partícula sem massa, independente se você vai usar um modelo de onda ou um modelo de partícula. O fóton é uma partícula sem massa, mas tem energia e tem momento, tá? Então, a gente poderia pensar de uma forma muito básica da seguinte maneira: a luz se propaga pelo espaço-tempo. O espaço-tempo é o meio por onde a luz se propaga. Se esse espaço-tempo curvar, a luz apenas acompanha a curvatura do espaço-tempo. É como uma criança descendo, escorregando por um escorregador. Se o escorregador faz uma curva, a criança acompanha a curvatura dele. Se um buraco negro deforma o espaço-tempo à sua volta, um raio de luz passando por ali vai acompanhar essa deformação. Então não é uma interação direta. Quando a gente fala, olha, que nem a luz escapa, tudo isso, ele simplesmente está acompanhando linhas, trajetórias internas chamadas geodésicas que estão curvas. Tá? Então não é uma interação direta. Então não posso falar que a teoria corpuscular da radiação eletromagnética eu acabo embutindo massa para a partícula. Não, ela continua sem massa do mesmo jeito. Tá? Então, resumindo, um raio de luz se propaga pelo espaço. Se o espaço curvar, ele acompanha a curvatura do espaço. Tá? Essa é a ideia. Raíssa. Ok. Raíssa pergunta quanto tempo um buraco negro leva para se formar? Bom, a gente não conhece os detalhes disso. Mas se for um buraco negro estelar, ele pode se formar num instante imediatamente após a explosão da supernova. Quando a estrela explode, parte do material é arremessado para fora e parte é arremessado para o núcleo. Na hora que esse núcleo compactificar, se a densidade dele produz uma gravidade tal, cuja velocidade de escape supera a velocidade da luz, nasceu o buraco negro naquele instante. Tá? Então, para um buraco negro estelar,
Isso acontece imediatamente após a explosão de supernova, desde que tenha condições para formá-lo. Um buraco negro supermassivo, a gente não sabe direito, porque provavelmente ele é resíduo da formação do universo. Após o Big Bang, quando começou a matéria se densificar, começou a formar vários buracos negros e estrelas começaram a gravitar em torno disso, se formando. E nas colisões, era um processo talvez no início muito caótico, começaram a ocorrer fusões. Então, isso pode ter levado de 300 milhões de anos para mais. Mas saber quanto tempo aí, nesse caso, a gente não sabe. Um mini buraco negro pode ocorrer pela colisão de partículas subatômicas com a matéria. Ou radiação eletromagnética com a matéria. Então, tipo raio cósmico interagindo com a atmosfera ou coisas assim. Apesar que a gente só conhece a teoria disso, nunca detectamos nenhum. Mas isso ocorreria no instante da colisão, então seria muito rápido. Tá bom? Jesus, o nome do colega SS Jesus. Os buracos negros estelares e os buracos negros supermassivos, quais as diferenças e suas implicações na formação da galáxia? Bom, os buracos negros supermassivos, provavelmente no início do universo eles começaram a se formar e a matéria se acumulou em volta dele, dando origem às galáxias. Então, a origem do buraco negro supermassivo ou deu origem à galáxia, ou foi uma consequência de uma galáxia supermassiva que deu origem a esse buraco negro. Então a maneira, ele é, veja, um buraco negro tem uma massa de 1 bilhão de sóis, ele não nasce de uma explosão de uma estrela, tá? Ele tem que ser a junção, tá? Ou a aglomeração de várias estrelas numa região, num volume muito pequeno, para que elas acabem interagindo gravitacionalmente e isso colapse. Então o buraco negro supermassivo tem a ver com núcleos de galáxias. Buraco negro estelar tem a ver com a morte de uma estrela de grande massa. Uma estrela de grande massa. Então, por exemplo, vamos pegar Aldebaran, que é uma estrela da constelação de Touro, uma estrela gigante, uma gigante vermelha. Em algum momento ela vai explodir em supernova e vai deixar um núcleo. Esse núcleo provavelmente vai virar um buraco negro. Então, a principal diferença da origem está em quem deu origem. Um veio pela aglomeração de milhares de estrelas e matéria. O outro veio pela explosão supernova de uma única estrela. Surgiu. Suas implicações para a formação da galáxia, provavelmente só buraco negro supermassivo implica na formação da galáxia. Só eles teriam condições de formar galáxias ou numa colisão de duas galáxias se fundirem em buracos negros maiores, alterando a geometria dessa galáxia. Uma galáxia espiral podendo virar uma elíptica e vice-versa. Agora, buraco negro estelar não. Ele é pontual. Estrela explode aqui, outra explode ali e assim sucessivamente. Tem uma pergunta? Tem que pense e resolva com Paulo Tavares. Por que as galáxias têm formato espiral? Isso significa que as galáxias estão em rotação? Se sim, o que faz elas girarem? Bom, nem toda galáxia é espiral. Nós temos família de galáxias. Eu ia mostrar aqui nos slides, mas eu tirei pelo tempo, porque eu só tinha 1 hora para falar. Mas existe o diapasão de Hubble, que é uma classificação de galáxias. Nós temos galáxias espirais simples, galáxias espirais barradas, que ela forma uma barra no meio. Nós temos galáxias elípticas, indo desde elipses com excentricidade quase zero, quase uma circunferência, a galáxias com elipses ultralongadas. Tá? E existem galáxias irregulares, não tem forma nenhuma, parece uma massa pastosa perdida. Então nós temos galáxias elípticas, galáxias espirais e galáxias irregulares. Então nem todas são elípticas. Mas uma coisa é certa, todas têm rotação. As galáxias giram, por quê? Quando você coloca várias partículas no meio para interagir, você pode pensar as estrelas agora numa escala do tamanho de uma galáxia. Estrelas são partículas que vão interagir gravitacionalmente entre si. Interação gravitacional é um cabo de força, um puxa daqui, outra puxa de lá, todo o conjunto se movimenta. E ao se movimentar,
vão gerar curvas. E ao gerar curvas, vai aparecer força centrípeta na jogada. E essa força centrípeta acaba, no conjunto, gerando uma estabilidade, produzindo rotação. Isso ganha um momento angular, e esse momento angular depois tende a se conservar. Então, as galáxias têm rotação. As espirais, provavelmente, era uma galáxia, no início, ou elíptica, muito densa, que ao girar, aqueles braços se espalharam, como se fosse um redemoinho mesmo. Galáxias elípticas com muita matéria, não há esse espalhamento, então ela fica unida, então ela fica bem elíptica e se conserva. E galáxias irregulares podem ser um estágio de galáxias de colisão entre duas ou mais que se espalhou aquilo. Pode ser que ao longo de milhões ou bilhões de anos aquilo ganhe uma nova forma, tá? Mas toda galáxia tem rotação. Todas as galáxias têm rotação. Então todas elas têm um momento angular. De acordo com o físico, matemático e filósofo René Descartes, Deus teria dado um momento para todas as galáxias do universo, todas as partículas, e elas tendem a conservar esse momento. Só que René Descartes falou em momento linear. Aqui eu estou fazendo, parafraseando ele, mas para momento angular. Todas elas acabam tendo rotação. Momento angular está associado à rotação. Tá? Claro que o que René Descartes falou foi uma metáfora, tá? Mas esses sistemas, quando se formam, acabam tendo rotações. Michel Frank Araújo. Existe algum... Tem mais uma? Sim, pode falar. Desculpa, posso ler? Não, pode sim. Mas você quer ler? Desculpa, é que eu comecei a ler aqui que apareceu aqui para mim. Não tem problema, como você quiser. Então, olha, o Michel, ou Michael, não sei. Existe algum buraco negro perigoso para o sistema solar? Não, Michel, nenhum, tá? Buracos negros, ainda que tivesse algum, a estrela mais próxima da Terra é Alfa Centauro, que está 4 anos-luz daqui. Ainda que tivesse um buraco negro lá, ele não alcança aqui. Lembra que ele tem um horizonte de eventos, dado pelo raio de Schwarzschild. Aquilo não alcança aqui. Tá muito longe, então não existe esse perigo assim, como se ele fosse um sugador de matéria, tudo que tá, ele vai... Não é assim que funciona. Tá? Então, para ter um buraco negro perigoso para a gente, teria que se formar no Sol. Aí a gente poderia orbitar esse buraco negro e uma hora correr o risco de cair lá. Aí tudo bem, mas fora isso não. Se tiver, a gente poderia pensar, se o buraco negro se forma, vamos pensar num buraco negro estelar, da explosão em supernova, esse núcleo, o sistema solar foi desmanchado, esse núcleo pode vagar pelo espaço, e pode ser que tenha um buraco negro viajando aí pelo espaço. Isto pode acontecer? Não existe nenhuma lei que proíba isso. Porém, nós não conhecemos nenhum. Esperamos que se tiver um, que não venha para o nosso lado. Tá? Mas a pergunta sua pode ser associada ao que acontece se a gente cair num buraco negro. Bom, depois que a gente cai, toda a informação é perdida, então a gente não sabe o que acontece lá. Mas entre a gente sair daqui e cair lá, existe o efeito espaguete. Você vai ser alongado por uma diferença de maré entre a ponta do teu pé e a ponta da cabeça. Você vai ser esticado até ser desintegrado nisso. Tá? Então, se isso acontecesse, não seria só a gente, pessoa, mas o próprio planeta Terra poderia sofrer um efeito desse. Mas, sendo objetivo com a sua pergunta, nenhum. Tá bom? Quer falar, professor? Professor Alisson? Dos objetos astronômicos, né? O mais bizarro ainda são as cordas cósmicas. Aham. Eu tava... Porque eu não sei se você está por dentro, mas parece que esse consórcio de telescópios, né, que realizou essa detecção, eles tinham também como pretensão tentar detectar cordas cósmicas. Olha que coisa louca. Porque acredita-se que nos clusters, nesses grandes vazios que tem no universo, esses objetos podem estar lá. É como você bem colocou, né? Até de corda cósmica você falou. Foi uma apresentação muito interessante. Mas a questão toda é que quando a gente vê... Hoje nós temos modelagem, claro. Mas quando você mapeia o universo em várias regiões, em espaço profundo, Hubble tem, e depois você começa a combinar isso,
a imagem que nós tivemos disso foi uma coisa assim, assustadora. Porque qual foi a impressão que nós temos do universo? Parece bolha de sabão. Sabe você pegar a bolha de sabão e forma bolha? Parece que todas as galáxias estão em superfícies de bolha. Existem bolsões vazios enormes. E aí existem modelos que tudo isso é costurado por uma tensão superficial. E essa tensão superficial seria dada por cordas cósmicas. Porém, corda cósmica é uma coisa complicada, porque ela envolve gravitação e envolve interação quântica. A gente está longe de entender um pouco esse tipo de princípio. Se você quer ver, peraí, o pessoal vem trabalhando em cima de gravitação quântica, mas é uma coisa que ainda está longe. A não ser que você pense só no efeito gravitacional, aí tudo bem, mas é muito interessante. Pode ler aqui? Estão passando os nomes. Tem como voltar? Porque eu acho que mudou algum aqui. É que não são perguntas, são só comentários, né? Tá. Era porque está com uma interrogação, pode. Ó, buraco negro evaporando, não iria, essa é do Lucas Oliveira, não iria aumentar mais e mais sua temperatura acabando numa explosão? Não, Lucas, não do jeito que a gente conhece, tá? O buraco negro evaporando significa que ele está perdendo massa e perdendo energia. Então, de certa forma, ele está esfriando e não esquentando no sentido literal. Tá? Então, nesse sentido, dentro do modelo de Hawking, ele perde matéria, diminui de tamanho, perde entropia, tá? E o que ele pode esquentar é a sua vizinhança. Talvez ele está perdendo, vamos dizer, calor para o meio esquenta, ele esfria. Tá? Aqui o Crinson colocou, inclusive é um problema em aberto hoje, junto com os dos buracos negros de massa intermediária. Eu não sei se está falando da corda cósmica ou... Mas tem vários problemas aí. Na verdade, a gente descobre... O que eu acho fascinante em ciência é que quanto mais a gente descobre as coisas, mais a gente vê que tem incógnitas para serem descobertas. Então, nesta área, então, nem se fala. Quando você explica uma coisinha aqui, aparece N outros problemas. Faz parte do processo científico. E que elas são efeitos topológicos, né? Elas são frutos da teoria quântica dos campos. Exato. Mas existe, digamos que, a métrica para elas, né, no caso. Foi aquilo que eu falei com o senhor no começo do seu seminário, né? Que a gente pega a métrica e resolve as equações de Max de uma forma covariante, e vê se há efeitos, né? Essa topologia não trivial, no caso, né, como efeito topológico, né? Nas linhas de campo, né, da distribuição de carga, se tem autoforça e tal. É só isso mesmo. Mas é bonito. É uma área bonita. Bom, professor, eu mais uma vez quero lhe agradecer por ter prestado o seu tempo para nos responder as perguntas da plateia e tirar nossas dúvidas também. Gostaria de pedir para o professor Aurélio, se tiver mais considerações finais, estamos quase no tempo, então seria com você, professor. Não só agradecer mesmo, parabenizar, acho que todos concordam comigo, foi uma apresentação muito boa, muito esclarecedora. Obrigado. Acho que os alunos e todos que assistiram aproveitaram muito, ganharam conhecimento na área e com certeza deve ter ficado curiosidades e incentivaram eles a estudar mais sobre isso, tá? Então, acho que esse é o objetivo do seminário. Então, só agradecer mesmo e parabenizar, tá? Obrigado, Alexandre. Obrigado, Aurélio. Prazer em revê-lo. Prazer. Bom, gostaria de pedir para a plateia que nos assiste nesse momento preencher a frequência para poder ter acesso à certificação do seminário. E agora gostaria de passar a palavra para o professor Alisson Paulo para as suas considerações finais. Eu faço minhas palavras do professor Aurélio, né?
Foi uma apresentação muito boa, muito esclarecedora. E, claro, né, é impossível se falar sobre tudo, de tudo detalhadamente, né? Isso aí são décadas e décadas de muito trabalho, né? Então, e bom é isso, é instigar também, né? Para que os alunos possam ter a disposição de buscar também o conhecimento. Sim. O conhecimento é para quem busca também. Sim. Exato. E parabéns, professor. Muito obrigado pela sua apresentação, por nos brindar com tanto conhecimento. Obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço. Obrigado, professor Alisson. E, professor, muito obrigado sua magistral aula de hoje. Muito obrigado. Eu acho também bem didática e eu espero que você possa nos acompanhar em um futuro próximo de nosso projeto, que pretendemos que aconteça a cada ano. Pode então, contar comigo. Desde já eu vou estender o convite mais uma vez para que você esteja participando conosco. Muito obrigado, Deimer. Muito obrigado mesmo. Eu fico muito feliz em participar. Acho que é sempre... Claro, a gente está fazendo uma coisa bem geral, não é específica, não é para pesquisadores da área, mas é para um público geral, mais para graduação, mais para despertar curiosidade mesmo. Mas eu agradeço, espero ter atingido o objetivo de vocês e mais uma vez, meu muito obrigado a todos. Ok, professor, muito obrigado. E quero lhes informar a plateia que nos assiste que nas próximas sexta-feira temos mais um seminário do projeto de seminários de Matemática e Física do ICES. Boa noite, boa tarde a todos e mais uma vez, professor, muito obrigado. Obrigado a todos que participaram, o pessoal está agradecendo aqui, estou vendo. Boa noite a todos, obrigado Aurélio, obrigado professor Deimer e até uma próxima. Valeu. Até, professor. Tchau, tchau. Até mais. Valeu. Agora acabou a transmissão. Agora, professor.